Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo. Bora para mais uma leitura de Provérbios. Hoje estamos no capítulo 12. Esse capítulo ele fala muito sobre a disciplina, fala muito sobre a constância em nossos objetivos, fala também muito sobre o preguiçoso, aquele que não busca nada, não trabalha nada, assim nada colherá. Fala também muito sobre ser uma pessoa íntegra, sobre ser uma pessoa boa, sobre colher frutos do seu próprio trabalho. Fala muito nesse capítulo 12. Então vamos lá, que esse capítulo Salomão nos deu muitos conselhos, muitas dicas, informações de como evitar coisas ruins, evitar o trabalho pesado, evitar a correção, não aquela correção necessária, mas aquela correção de ajuste. Salomão nos ensina muito sobre isso nesse capítulo. Mas vamos lá, quem puder fecha os olhos, uma oração, respirar fundo 3 vezes, tirar todo pensamento ruim, tudo que possa atrapalhar nessa leitura de hoje, todos aqueles pensamentos de ansiedade, angústia, depressão, todos estão caindo por terra agora, em nome de Jesus, que, que Deus ele possa confortar nosso coração, possa nos dar paz, dar alegria, que Ele possa nos dar sorriso durante o dia, mesmo que a gente possa estar passando por conflitos, que Deus ele possa colocar a mão em nossos corações e nos dar paz, nos dar tranquilidade. Mais uma vez. Senhor, a ti rendemos graças, porque o Senhor é bom e sempre nos ouves. Hoje nós conectamos nosso espírito com o seu espírito. O seu espírito conecta com a nossa alma conecta, governa sobre todas as coisas aqui na terra. Assim como diz a palavra de Gênesis, o Senhor nos mandou governar sobre todas as nações, governar sobre os animais, governar sobre os mares, sobre a terra, sobre tudo, Senhor. O Senhor é dono do ouro da prata, assim, consequentemente, somos herdeiros herdeiros legítimos de todo esse ouro, porque o Senhor é nosso Pai. Que o Senhor hoje nessa leitura nos dê discernimento, nos dê sabedoria, abra o nosso coração, abra os nossos ouvidos, tira o véu dos nossos olhos, que a gente possa ter todo o entendimento, toda a sabedoria, todo o conhecimento que vem de Salomão. Em nome de Jesus, amém. Amém, 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 amém. Então vamos lá, né? Primeiro versículo do capítulo 12 já começa já na porrada, que é o quê? Disciplina. O que ama O que ama a disciplina, ama o conhecimento. Pô, cara, a palavra, a frase já fala. Se eu amo a disciplina, eu amo o conhecimento. E o que a gente aprendeu ontem no conhecimento? Que o conhecimento vai nos libertar. Libertar do jugo do mal. Assim como em Isaías estava escrito que a falta de conhecimento perecerá o povo. O povo será levado por falta de conhecimento. No mundo de que nós estamos hoje, o conhecimento, a sabedoria nos ajuda a ter cargos financeiros melhores, nos ajuda a ter casas maiores, porque o conhecimento vai nos levar a empregos melhores, a um dinheiro melhor, a uma negociação melhor. Então, o que ama a disciplina, o que pratica, o que executa, ao mesmo tempo ele ama o conhecimento. Um cara altamente disciplinado, é, na vida, ele é altamente inteligente. Ele busca essa auto-performance o tempo todo. Ele busca esse conhecimento. Ele sabe que o conhecimento vai edificar. Ele sabe que o conhecimento vai levar. Então, cara, o que nós devemos fazer é, dia após dia, buscar conhecimento. Se somos disciplinados, automaticamente seremos sábios. Automaticamente iremos buscar conhecimento. Então, cara, dicas. Ah, tô querendo ler um livro, não sei como começa. Deixa o livro exposto o tempo todo na sua frente. Esse livro também que ele ensina que se a gente quer ter um hábito, quer buscar conhecimento, faz que o hábito ele seja fácil de executar, que ele seja irresistível. Então, esse livro eu tô lendo aqui. Tem outros livros que eu tô caderno aqui na minha mesa. Tem umas coisas aqui. Se eu deixo ele embaixo de tudo, eu não vou ver. Às vezes, durante o dia, eu não vou olhar. Eu posso até sentar aqui na cadeira e não ler o livro. Posso ficar aqui 10 minutos mexendo no celular, 20 mexendo no celular, mas não vou ler o livro. Por quê? Não tô vendo, eu esqueço.
né? As distrações elas são maiores do que a vontade de ter conhecimento. Então, cara, deixa o livro exposto. Deixa o livro exposto, é mais fácil eu ter aquele hábito. É mais fácil eu buscar aquele conhecimento. É mais fácil eu buscar sabedoria diária. Então, eu te falo, quem ama o conhecimento, quem ama a disciplina, ama o conhecimento. Mas o que odeia a repreensão é estúpido. O que que é repreensão? Nós já falamos. Tô aqui, como posso falar? Todo mês eu ganho R$ 2.000, tem um custo de R$ 1.000 e toda vez eu gasto 1.200, 1.100. Por quê? Porque às vezes eu sou leigo por questão financeira e não quero guardar dinheiro. Só que vem Yuri e me dá conselhos, ele me repreende na questão financeira, fala: "Ah, lá, ó, se você continuar assim, você vai acontecer dessa, você vai chegar nessa maneira, você vai acontecer isso com você, você vai chegar nesse ponto." E já sabemos o caminho. Se eu tenho um coração sábio e aceito a repreensão, eu vou pensar diferente, eu vou guardar esse dinheiro, eu vou investir esse dinheiro, eu vou colocar esse dinheiro num lugar que ele possa render para mim diariamente. Mas se eu não aceitar essa repreensão do Yuri, eu vou tá sendo o quê? Uma pessoa estúpida. Uma pessoa que só aceita a repreensão dela mesma. Pô, como que eu vou ser inteligente se eu, não tô- se eu só busco conhecimento comigo mesmo? Eu chego num patamar, chego num teto. Eu tenho conhecimento. Mas se eu não buscar mais com outras pessoas, em livros, em palestras, em vídeos, em internet, não sei, eu não vou subir de conhecimento. Eu não vou ter mais ajuda, eu não vou ter mais evolução. Mas por isso te fala, o que odeia a repressão é estúpido. Quem já conheceu aquela pessoa que, geralmente as pessoas mais velhas são assim, que a gente vai tentar dar um conselho, vai tentar chamar atenção, ou vai tentar dar uma dica sobre uma coisa que ela faz durante anos, e ela simplesmente, nem mais nem menos, já te xinga de, pô, totalmente grosseira. Porque é uma pessoa totalmente estúpida. Ela não aceita repreensão mais. Pô, eu já tô aqui há 20 anos, 30 anos, 40 anos nisso. Você vai me falar o quê? Isso é o que mais tem. É o que mais tem. Eu tô com a minha imagem muito pequena aqui, não gostei não. Cadê? Olha só isso aqui. Tô vendo. Pera aí. Pum, 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 pum. Aí, agora sim. Quero minha imagem grande. Não quero ficar pequenininho. Cara bonito como eu sou. Aí é loucura. Continuando. O homem de bem alcança o favor do Senhor, mas o homem de perversos desígnios, perversas vontades e interno do coração, ele o condena. Deus mesmo condena essa pessoa. O homem não se estabelecerá pela impiedade, mas a raiz dos justos não será removida. Ó, esse aqui é bom. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido. A mulher virtuosa é a coroa, né? O rei ele usa uma coroa para mostrar que ele é rei, que ele é sábio, que ele é poderoso, que ele é pleno, ele é forte. Então a mulher virtuosa é coroa para o seu marido. Mas a que procede, né? A que procede vergonhosamente. É como apodrecimento nos seus ossos. Pô, o que que procede? Aquela pessoa é a mulher que não edifica a casa, é a mulher que só estressa o marido, é a mulher que não ajuda, é a mulher que só pensa em si, tá numa relação de dois, mas ela só pensa nela. Ela procede vergonhosamente, é como apodrecimento nos ossos, não dela, mas nos ossos do marido. Quantas vezes eu já vi vídeos no Instagram de homem que trabalhou o dia todo, ou tá saindo de manhã, ou chega depois do trabalho, a mulher ficou em casa, a mulher não trabalha, é o homem que sustenta, é o homem que faz tudo. Cara, ela chega em casa, traz uma zona, você vê a mulher deitada ainda na cama, não fez nada. Isso é o quê? É a mulher que vai dar apodrecimento nos ossos. Porque dia após dia o cara chega cansado do trabalho, chega exausto, estressado. Talvez ele pede mais aquilo dentro de casa. A casa é para ser um lar nosso. A casa que nós moramos é para ser nosso lar. É onde a gente descansa a mente, descansa o corpo. Né? Todo mundo que tem a sua rotina, seus problemas, as suas, os seus conflitos diários. Mas a casa onde nós vamos é para descansar, repousar a cabeça sobre a cama e descansar.
Tirar todo aquele peso, aquele estresse. Aí você chega em casa, tá uma bagunça. A mulher só briga com você. Você chega mal, ela dá oi, ela já tá te xingando, tá te cobrando. Pô, cara, vai ser a mulher. Ela vai apodrecer os ossos do marido. O marido vai ter uma dor interna. Enquanto não resolver isso, ele vai ter essa dor interna, esse ranger de dentes diário. Continuando. Os pensamentos do justo são retos, mas o conselho do ímpio é enganoso. As palavras, né? Aquilo é. Os pensamentos do justo são retos, mas o conselho do ímpio é enganoso. Toda vez que a gente recebe conselho daquela pessoa que você já não confia, você recebe conselho, mas dias depois, horas depois, você vê que ele é um conselho de merda. Que você se frustra, você perde dinheiro, você acaba se ferrando, porque é uma pessoa ímpia, uma pessoa enganosa, uma pessoa que não é desumilde, desigual. As palavras dos ímpios, são emboscada para derramar sangue, mas a boca dos retos os livra. Destruídos são os ímpios e já não existem mais, mas a casa dos justos permanece firme. Segundo o seu entendimento será louvado o homem, mas o perverso de coração estará em desprezo. Melhor é o que se estima em pouco e tem servos, do que se honra a si mesmo e tem falta de pão. Você tinha aquela pessoa que não tem muito dinheiro, mas tem, sei lá, empresa, é dona faxineira, tem pessoa, tem servos, né, melhor dizendo, que ajuda ele, mas mesmo assim ele não se honra por conta disso. Ele é a pessoa humilde. Ele é melhor daquele que não tem nada, nada. Já viu da pessoa que não tem nada financeiramente, não tem nada, não tem esposa, não tem filho, não tem casa, não tem nada, mas mesmo assim se vangloria, se acha por, sei lá, um pequeno carro que compra, uma moto. É o que fala aqui. Mas o que se honra a si mesmo, é que honra a mim mesmo. Ele tem falta de pão. Ele tem falta de pão. O justo olha pela vida dos seus animais, mas as misericórdias dos ímpios são cruéis. O que lavra a sua terra se fartará de pão. O que é lavra, né? Na sua terra. O que cuida, o que planta, o que colhe, o que corta as raízes ruins, que corta como posso dizer, a praga que está comendo as suas plantações, ele escolherá do seu pão. Pô, então se eu trabalho firme todos os dias, mesmo cansado, eu levanto e vou. Se eu trabalho com disciplina, trabalho com constância, dou meu melhor todos os dias, em todas as áreas, eu vou colher aquilo. Eu vou colher pão. Eu vou ter bens financeiros para que eu possa me alimentar do pão. Que eu possa fazer boas viagens, que eu possa ter um bom carro. É isso. O que lavra a sua terra se fartará de pão. Mas os que cede os ociosos não têm juízo. O que é a pessoa ociosa? É a pessoa que não faz nada. A pessoa que prefere ficar o dia todo em casa sem fazer nada. Às vezes até trabalha, mas quando chega em casa vai direto para um videogame, vai direto para uma televisão, vai direto para a cama. E às vezes a pessoa não é que ela trabalhar muito e fica cansada, ela trabalha pouco, mas fica a maior do tempo ociosa. Prefere ficar no celular do que passar, sei lá, 2 horas estudando, 2 horas treinando, 2 horas buscando conhecimento. Nós já vimos, o que ama a disciplina ama o conhecimento. Continuando. Deseja o ímpio o despojo dos maus, mas a raiz dos justos produz o seu próprio fruto. O laço do ímpio está na transgressão dos lábios, mas o justo escapa da angústia. Cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca, e os homens, e o que as mãos do homem fizerem, isso ele receberá. Pô, isso aqui a gente já sabe. A gente vai colher o que plantar. E aquela famosa expressão, as palavras têm poder. O que você profetiza, o que você declara, o que você fala no seu diariamente para as pessoas, a partir dos seus lábios, aquilo vai acontecer. Aquilo vai se tornar realidade, vai trazer à tona. Você vai conspirar para o universo para que isso aconteça a si próprio. Então te fala, cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca.
Pô, então se todos os dias eu fico falando que eu sou um cara amargurado, sou um cara depressivo, que eu não tenho chance, que eu não tenho oportunidades, que eu tô cansado, que eu tô desanimado, que eu tô angustiado, que eu tô ansioso, que eu tô depressivo, quanto mais eu falo isso, mais isso vai vir à tona, porque eu tô chamando isso, eu tô atraindo isso. O medo, ele é atrativo. Eu vou atrair tudo aquilo que eu falo. Então, se as palavras têm poder, né? Se você pensar em Jesus, em Deus, Deus, quando ele criou o mundo, ele sempre falou: haja luz, haja terra, haja água, haja isso, haja céu, haja animais. Então, o poder da palavra, o ato dele profetizar palavras, não profetizar, mas proferir palavras, falar, aconteceu. Então, a palavra tem poder. Assim como Jesus fala que vai acontecer algo, isso vai acontecer no tempo dele, mas vai acontecer. Então, cada um se farta pelo bem do fruto da sua boca. Tem que pensar, tem que pensar, pensar, pensar. O que nós falamos hoje no nosso interno, não só no nosso interno, mas no nosso dia a dia, para as pessoas, para nossos cônjuges, para as nossas famílias, quem da nossa volta, quem a gente fala para os amigos, diariamente, essas palavras, essas frases, elas estão sendo de coisas positivas, negativas, coisas que estão me levando para o próximo nível, estão me atrasando, estão me afastando do meu objetivo. Então, a gente vai colher do fruto da nossa boca. Então, se eu falo todo dia que eu tô ruim, que eu vou perder, que eu não tenho chance, cara, é fato, realmente eu não vou perder. Eu vou me tornar um perdedor, eu vou ter aquela identidade de um perdedor, né? É os hábitos, eu faço os hábitos vão mudar a nossa identidade. Então, se diariamente eu tenho hábitos, se eu tenho palavras que não vão me ajudar, eu tô fardado a fracasso, fardado a fracasso. É só escolher. Então, devemos escolher prudentemente nossas palavras. Escolher sabiamente o que vamos dizer no nosso dia a dia. E o que as mãos do homem fizer, isso ele receberá. Pô, isso aí é fato. Se você trabalha, você recebe. Se você não trabalha, você não recebe. Se eu levanto cedo, vou trabalhar pesado, vou trabalhar cansado, mas eu vou receber aquele salário. O que trabalha, receberá. O trabalho dignifica o homem. Quem é homem de verdade não consegue ficar em casa, parado. Eu tô nessa rotina de trabalhar pela internet aqui, eu tô ficando retardado, mano. Tô ficando retardado porque eu gosto dessa rotina. Ontem eu postei a imagem, aquela foto lá, da, que fala sobre a rotina. Um homem, um homem com rotina é um homem ambicioso nos seus resultados, no seu sucesso. E eu preciso ter rotina, em casa eu não tenho rotina, então tô ficando retardado. Mas o homem, a mulher já é diferente. A mulher já tem a sua forma de viver o mundo. A mulher, ela tem a sua forma já de cuidar dela mesma. Desse lado, né? O homem que tudo, o homem que é o provedor, mas o homem precisa dessa rotina, sair de casa, trabalhar. Pô, carpir um terreno. Então, cara, precisamos de rotina. Rotina, rotina salva. Continuando. Inclusive, domingo eu fui fazer um bico de garçom no restaurante aqui em Taubaté. Nossa, foi mais top. Pô, saí pô da rotina, saí pô de casa, fui trabalhar, fiquei agitado, sabe? Cansei fisicamente meu corpo pra poder trabalhar. Pô, eu fiquei animadaço. Animadaço. Cansou, lógico que cansa. Também não sou de ferro, mas fiquei animadaço. Só do fato de ter que trabalhar, sabe? Ter que sair de casa, ter que fazer força. Não que eu quero fazer isso pro resto da minha vida, mas às vezes a gente precisa trabalhar nisso para saber o que realmente devemos estudar. Pô, sabemos que se eu trabalhar desse jeito pesado, eu vou aguentar mais quantos anos isso? Não vou aguentar tanto. Então tem que estudar para não ter trabalho pesado. Porque uma gente estudou. Ah, não, nesse versículo vai falar sobre isso, sobre o preguiçoso. Mas depois eu falo, nesse mesmo capítulo. Continuando. O caminho do tolo é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Quem já viu aquela pessoa, né, que acha o caminho dela é o melhor, que o trabalho dela é o melhor, que a faculdade dela é melhor, que o sonho dela, o carro dela é sempre melhor? É a pessoa tola. Ela tem um caminho, ela tem um sonho, ela tem um objetivo, e ela acha que só isso é o centro de tudo. Ela coloca que as rédeas de um cavalo só ficam olhando pra uma coisa só, que um foco para uma coisa só. Ela é tola no seu caminhar. Porque às vezes está focado no objetivo, mas é um objetivo errado.
É o sonho errado. Por exemplo, eu tinha um sonho antes de ganhar dinheiro pela internet vendendo produtos, infoprodutos, e eu tinha o objetivo de, cara, ganhar esse dinheiro e viajar mundão. Igual o nome de milionário, igual o Thiago Finch lá, sair viajando no mundão, conhecendo várias mulheres nesses países e vivendo assim, vendendo produto, fazendo milhões. Só isso. Isso era a minha intenção, esse era o meu caminho que eu teria. Isso em 2023, 24 mais ou menos. Graças a Deus deu errado. Então, o caminho do tolo é reto aos seus próprios olhos. Então, aos meus olhos era certo esse caminho. Aos meus olhos era certo essa nova história, essa nova vida. Mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Graças a Deus eu dei ouvidos às pessoas mais sábias que eu e não fui para esse caminho. Na verdade, não fui porque deu errado. Eu vejo, graças a Deus, deu errado. Continuando. A ira do louco se conhece de imediato, mas o prudente encobre a afronta. Quem já não brigou no trânsito, fechou alguém, ou alguém foi fechado, algo assim, o cara já saiu discutindo, brigando, xingando, querendo te bater, você fala, que isso, mano? Não fiz nada, o cara já saiu assim. Aí mostra lá. A ira do louco se conhece de imediato. Por uma pequena situação, uma pequena coisinha, a pessoa já se ira, já fica nervosa. É a pessoa tola, é a pessoa iníqua, é a pessoa que pratica a iniquidade diariamente. Mas o prudente, ele encobre a afronta. Aí você vê o cara fora do carro xingando, batendo, e o outro cara dentro do carro, tranquilão, só olhando pra frente, assim, ó. Às vezes o carro é blindado, o cara tranquilo, quieto, 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 quieto. Ele é um cara sábio, é um cara prudente. Ele pensa antes de agir. Ele, às vezes, ele sabe que se ele agir e tomar uma facada, tomar um tiro, ele tem uma família em casa esperando ele. Então ele é prudente no caminhar dele. Ele vê que ela briga não vale a pena. Vale a pena brigar. Às vezes é melhor deixar o cara se passar por um vencedor, ganhar aquela guerra, aquela batalha, do que você perder a guerra em casa. Tem a sua esposa, sua família, as pessoas que dependem de você. Então, às vezes, vale mais a pena você deixar uma pessoa ganhar uma pequena guerra, uma pequena destruição, do que se perder algo bem mais valioso. Então esse versículo fala muito sobre isso. Temos que sermos prudentes no nosso caminhar. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa engana. Há alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. Pô, o que é ponta de espada? Se eu pegar uma faca e colocar aqui, vai incomodar, vai doer, vai furar. Essa é a língua das pessoas mentirosas, mas a língua dos sábios é saúde. Os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura só um momento. Mentira tem perna curta. A língua mentirosa dura só um momento, isso é fato. Eu posso mentir para vocês aqui, só que, cara, logo, logo essa mentira ela vai vir à tona. Porque às vezes, por exemplo, eu falo uma coisa pro Adriano, aqui. Vamos lá, fala assim, Adriano, tô recebendo 20 mil por mês. Só que eu vou, conheço um amigo do Adriano, mas eu não sei que ele é amigo do Adriano e eu falo por esse cara eu ganho, sei lá, 10 mil, 5 mil. Aí uma hora o Adriano com o amigo dele vão conversar, fala assim, ah, mas o Alford ganha tanto. Não, mas ele ganha esse aqui, né? Pô, mentira tem perna curta. Ela vem à tona rápido. Engano há no coração dos que maquina o mal, mas alegria tem paz, mas alegria tem aos que aconselham a paz. Nenhum dano sobrevém ao justo, mas os ímpios estão cheios de males. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que praticam a verdade são o deleite. Você viu, vocês viram que nesse capítulo falando muito sobre mentira, Salomão ele falou, enfatizou muito sobre a mentira. Bom, a mentira é um dos pecados capitais, né? Não mentais. Moisés já tinha dado esse mandamento pra gente. E uma que já nem precisa ser um mandamento de Deus. Mentir já é errado. A pessoa acreditando em Deus ou não é um princípio humano. Você acredita em Deus? Acredito. Mentir é certo ou errado? Errado. Você é ateu, você não acredita em Deus. Ok. Mentir é certo ou errado? Errado também. Então, errado é um princípio capital. É errado. Mentir é um princípio humano. Independente se você acredita em outros deuses ou num Deus só.
Então, mentir é errado. Então, podemos ver que a Bíblia também ela ensina coisas que são racionais, são lógicas. A mentira é algo universal. Lógico, a Bíblia vai enfatizar o quanto Deus ele abomina, ele detesta isso. Mas mesmo se a pessoa não acredita no reino, mentir também é errado. Matar também é errado. Pecar, errar para a pessoa também é errado. Então, não seremos mentirosos no nosso caminhar. O homem prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos tolos proclama a insensatez. Aí, ó, que eu falei sobre do trabalho pesado, ó. A mão diligente dominará, mas o preguiçoso acaba em trabalhos forçados. Quanto mais preguiça, mais trabalho pesado, né? Tem aquela frasinha, né? É, a caneta é mais leve que uma enxada. A caneta é mais leve que uma pá. Então, por exemplo, eu falei, pô, foi legal trabalhar ontem, ter uma rotina pesada, tudo. Mas depois de uma jornada de trabalho, eu cheguei em casa, eu cheguei cansado. Eu pensei, cara, não é isso que eu quero. Foi muito bom, eu faço, se eu precisar, eu tenho que trabalhar, eu tô. Cara, pra mim, trabalho que não tem que matar, não tem que roubar e não tem que passar alguém pra trás, eu tô indo. Chamou, eu tô indo. Não lido muito por isso, não. Mas eu tenho que ter consciência que aquele trabalho pesado vai tirar uma hora que meu corpo fisicamente não vai aguentar mais. Fisicamente. Eu tenho que entender que é, a gente tá no mundo real. O mundo real é isso. Um mundo natural, né? A gente tem início, meio e fim. Então é normal. Então eu tenho que ter uma mão diligente. O que é a mão diligente? É a mão que busca conhecimento, uma mão que busca sabedoria, uma mão que busca uma faculdade, busca um curso, busca coisas que vai edificar a si mesma para ter que evitar o trabalho pesado. Infelizmente, no mundo de hoje, sempre vai ter pessoas que vão fazer trabalho pesado e outras pessoas que não vão. Porque se todas hoje prosperam, não tem como existir somente empresários, donos de empresa, ou somente operários, porque a balança cósmica não vai funcionar, fica de um lado só. Então precisa. Mas não devemos ser nós essas pessoas que trabalham pesado, a gente está lendo a Bíblia, está lendo a palavra. E aqui fala, quanto mais preguiça no nosso dia a dia, mais trabalho pesado vamos ter. Quanto mais preguiça, mais trabalho pesado. Então, por exemplo, eu tô com um projeto. Se Deus me ajudar a acontecer isso. Se eu for para a França novamente, eu vou pegar em 1 ou 2 anos, eu vou arrebentar de trabalhar. Para ganhar muito dinheiro para investir em uns projetos, para eu ter que evitar ter que trabalhar pesado assim. Mas já tô com uma sabedoria, um conhecimento de trabalhar muito. Aproveitar o tempo que fisicamente eu tenho para poder trabalhar assim, porque eu sei que com uns anos eu não vou conseguir fazer mais. Então é aproveitar o tempo que eu tenho, para não ficar somente em trabalho pesados. Continuando, a ansiedade do coração do homem o abate, mas uma boa palavra, Valério. Pô, isso aqui é pra gente, homem. Quantas vezes a gente já ficou ansioso, ficou angustiado, ficou depressivo por uma situação, seja financeira, seja conjugal, seja profissional, ou até interno mesmo, isso nos abate. Aquele pensamento, né, nada mais é corrosivo que a própria mente do homem. O homem mesmo se autodestrói. Mas quem já não teve essa experiência que nesse momento que você estava assim mais angustiado, veio alguém, te deu uma palavra branda e te ajudou. Seja uma esposa, seja um pastor, seja um amigo, seja um pai ou uma mãe, te deu uma palavra, você achou que caramba, era só isso. Tantas vezes, cara, eu tinha tanto problema na cabeça, eu falava pra alguém, a pessoa, não, mas é só fazer isso. Aí eu, é só isso. Porque o homem, a mente do homem é seu pior inimigo, ele mesmo se autodestrói. Então te fala aqui, ó. A ansiedade do coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. O justo é cauteloso na amizade, mas o caminho dos ímpios o faz errar. O preguiçoso não acha sua casa, mas o bem precioso do homem é ser diligente. Na vereda da retidão, a vida. Nesse caminho, a imortalidade. E é isso, meus amados. Capítulo 12 finalizado. Pô, tá bem da hora.
O Cris amanhã também vai ser bem top. Eu tô vendo que vai ser bem top também. É mais curto amanhã também. Mas é isso, meus amados. Capítulo finalizado. Glória a Deus por tudo. Obrigado a cada um aqui. Faça um excelente dia. Adriano, um bom descanso. O Yuri, um bom trabalho. Que Deus abençoe cada um de vocês. Profetizem palavras boas pro dia. Profetize, declare para a família de vocês, para a esposa, para os filhos, para os pais, para todos na sua volta. Fazer uma oraçãozinha para finalizar aqui. Quem puder, feche os olhos. Senhor, obrigado. Obrigado por mais uma vez, o Senhor transbordar conhecimento, sabedoria. O Senhor mostrar que o caminho do ímpio é um caminho perigoso, é um caminho de dor, é um caminho de angústia, de fracasso. Que o Senhor nos ajude diariamente a endireitar as nossas veredas, para que a gente tenha um foco nem para a direita nem para a esquerda, mas somente um foco reto, que é na Sua palavra. Porque a prosperidade vai ser natural, nós vamos prosperar diante do Senhor, diante da Sua ajuda. Em nome de Jesus, amém. Amém, 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 amém. Bonitos, façam um excelente dia. Tamo junto. Até amanhã, no mesmo horário, no mesmo canal, no mesmo horário. Tchau pra vocês. Com Deus.